Deputado disparado de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Ali Aguiar, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela televisão, ouvintes que nos acompanham pela Rádio FM Assembleia. Eu queria vir hoje aqui para poder manifestar e publicizar o ato que várias entidades do movimento sindical, movimento de trabalhadores rurais, várias entidades do movimento de moradia, mas especialmente a Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, com lutas, fazem no país inteiro, no dia de hoje, contra o projeto de lei 4330, o chamado projeto de lei da terceirização. Para as pessoas que nos acompanham poderem compreender um pouco, esse projeto de lei iniciou a tramitar no Congresso Nacional em 2004 e ele busca garantir ao setor empresarial o direito de terceirizar os seus trabalhadores para uma empresa contratada que dessa maneira permitirá que direito dos trabalhadores daquelas categorias... Quando for possível, uma parte, deputada Raquel. Deputado Elmano, deputado Moisés, pois não. Possível. E que podemos ter uma situação de uma empresa que contrata seus trabalhadores hoje, poder contratar uma outra empresa e essa empresa é que contratará os trabalhadores. Se isso acontecer, essa possibilidade na lei, nós teremos uma grande discussão se aquele trabalhador que foi contratado por uma empresa ou outra, ele pertence ou não à sua categoria. E os direitos que foram conquistados em negociações vão ser alegados como ele não tendo mais direito, porque ele mudou de categoria. E o mais grave que havia nesse projeto é a possibilidade de que isso também pudesse ser realizado no serviço público, em especial nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. O que é que isso significava na prática? Significava que no futuro outros governos deixariam ou poderiam deixar de fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, concurso para o Banco do Brasil, concurso para a Petrobras, concurso até para serviço público. E, evidentemente, isso representaria um grande retrocesso. As centrais sindicais, na semana passada, fizeram mobilização aqui no Ceará, fizeram mobilização no aeroporto nessa terça-feira, e os sinais da reação da sociedade, felizmente, já começaram a se sentir no Parlamento Nacional. Ontem, em uma primeira votação de destaque, já caiu o artigo que permitia não se fazer concurso, mas se contratar pessoas em empresas públicas através de terceirização. E é evidente que nós queremos que o funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ele entre nessas empresas por mérito pessoal e não por estar pedindo um emprego a político A ou a político B. Nós queremos que seja aprovado ou aprovada a pessoa porque ela fez um concurso e nele foi aprovado. Portanto, o ato que as entidades estão a realizar hoje é muito importante, porque aumenta a pressão sobre o Parlamento Nacional para não permitir retrocesso no direito dos trabalhadores.
E também está em debate no Congresso Nacional a medida provisória 665, que trata do seguro-desemprego, que trata do seguro-defeso do pescador e que trata do abono salarial dos trabalhadores brasileiros. E no dia de ontem, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, apresentou um relatório, como relator dessa medida provisória, que altera a proposta apresentada pelo governo. E nessa proposta do nosso relator, o companheiro Paulo Rocha, a proposta do governo era: só teria seguro-desemprego o trabalhador já tivesse trabalhado 18 meses. Atualmente é 6 meses. E o nobre relator propôs que o trabalhador terá direito a seguro-desemprego se ele tiver trabalhado 12 meses. O que é uma vantagem considerada ao que seria a proposta inicial do governo. E a bancada do PT, portanto, no Senado Federal, está sugerindo que a gente tenha não 18, mas 12 meses. E tem uma razão de ser. A razão de ser não é razoável que um trabalhador trabalhe 6 meses e receba mais nos próximos 5 meses sem trabalhar do que se ele estivesse trabalhando os próximos 6 meses. Isso não tem coerência. Portanto, garantir que um trabalhador, ao trabalhar 12 meses, ele tenha direito ao seguro-desemprego, tem coerência porque você garante o direito desse trabalhador. E o abono? Primeiro é importante entender por que é que surgiu o abono. O abono surgiu nesse país porque o salário mínimo era tão baixo, na época de governo antes do PT, que se instituiu o abono salarial como uma compensação pela perda do poder de compra do trabalhador brasileiro. E o que é que nós tínhamos? O trabalhador trabalhava 1 mês e ele recebia um salário no ano seguinte. E o que é que o senador Paulo Rocha está propondo? Está propondo que, se o trabalhador trabalhou 3 meses, ele vai receber o abono salarial, como é o seguro-desemprego. Se ele trabalhou 1 mês, ele recebe o que a gente chama 1/12. Se ele trabalhou 12 meses, ele recebe o salário integral de abono. Com isso, nós garantimos equilíbrio entre o período trabalhado e o valor que o trabalhador vai receber de abono. Dessa maneira, nós adequamos o abono salarial sem retirar o direito do trabalhador, mas adequamos a uma realidade de um salário mínimo que no governo do PT teve 70% de aumento real. Ou seja, o salário mínimo no governo do PT recuperou a inflação e aumentou mais 70%. Dessa maneira, o abono salarial, no relatório do senador Paulo Rocha do PT, é adequado e ajustado a uma nova realidade. E por fim, o seguro-defeso do pescador. Qual era o problema que nós tínhamos nessa área? É que o pescador, muitas vezes, recebe o Bolsa Família. E havia uma proposição de uma documentação enorme para o pescador receber o seu seguro-defeso. E ainda com outro problema, é que se ele recebesse o Bolsa Família, quando ele passasse a receber o seguro-defeso, ele era cancelado o seu direito ao Bolsa Família. Quando suspendia o período de receber o seguro-defeso, ele ficava meses para retornar e receber o Bolsa Família. O que é que está propondo o nosso senador do PT? Que o direito do Bolsa Família não é cancelado, ele ficará suspenso. E no momento em que o seguro-defeso se encerra, automaticamente ele retorna
a receber o Bolsa Família. Com isso, nós garantimos o direito. E uma medida também muito importante é que, em vez dele ir ao Ministério do Trabalho para encaminhar o seu seguro-defeso, será feito pelas agências do INSS, que tem muito mais capilaridade. E é bom que se diga que esse Estado, antes do governo do PT, tinha 4 ou 5 agências do INSS. Nós hoje temos mais de 30 agências do INSS no Estado do Ceará, porque nós entendemos a importância do trabalhador ter acesso à Previdência. Por isso, na tarde de ontem, no Senado Federal, nós tivemos conquistas importantes para garantir o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso do pescador. Mas estamos nas ruas hoje, a CUT, a CTB, a Conlutas, para dizer não ao projeto de lei 4330, que busca terceirizar o trabalhador brasileiro e, com isso, reduzir seus direitos. Agora eu dou a parte ao nosso